Quais são os elementos de terras raras? Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos mergulhar em um universo de materiais tão essenciais quanto misteriosos, que movem a tecnologia moderna e estão no centro de muitas discussões globais. Estamos falando dos elementos de terras raras. E você já ouviu falar deles, certo? Eles aparecem nas notícias, em artigos sobre tecnologia, mas você sabe exatamente o que são e por que eles são tão, mas tão cobiçados? Afinal, o que são esses tais elementos de terras raras? Quando falamos em terras raras, a primeira imagem que vem à mente é algo extremamente escasso, quase uma joia escondida, não é mesmo? Mas aqui já temos a primeira grande surpresa. Eles não são tão raros na crosta terrestre como o nome sugere. Na verdade, alguns deles são mais abundantes que o cobre e o chumbo. Então, se eles não são tão raros, por que o nome terras raras? O termo vem da dificuldade em encontrá-los em concentrações econômicas e, principalmente, separá-los uns dos outros. Imagine que você tem uma caixa de areia cheia de bolinhas coloridas misturadas. As bolinhas não são raras, mas separá-las por cor, uma a uma, dá um trabalho danado. E é isso que as torna especiais e de difícil obtenção. Essa dificuldade de extração e processamento é o que realmente lhes confere o status de raros no contexto comercial e industrial. Quimicamente falando, os elementos de terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos específicos. Eles incluem os 15 lantanídeos, que são lantânio, cério, praseodímio, niodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, ômio, érbio, túlio, etérbio e lutécio, além de 2 elementos que se comportam de forma muito similar e eles são frequentemente encontrados nos mesmos depósitos minerais, o escândio e o ítrio. Todos esses elementos compartilham propriedades químicas e físicas semelhantes, o que torna sua separação um desafio e tanto. No entanto, é justamente a capacidade de manipular essas pequenas diferenças que os tornam tão valiosos para a tecnologia moderna. Agora que sabemos quais são e por que o nome raras pode ser um pouco enganoso, a grande questão é: por que esses elementos são tão cobiçados a ponto de serem considerados cruciais para a economia e segurança de muitos países? A resposta reside nas suas propriedades únicas. Eles não são apenas mais um metal, eles possuem características que, em pequenas quantidades, podem transformar radicalmente o desempenho de produtos e tecnologias que usamos todos os dias. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos que mostram o poder desses elementos. Pense nos dispositivos eletrônicos que você tem em sua casa, seu smartphone, sua televisão de tela plana, seu computador. Sem os elementos de terras raras, muitos deles simplesmente não existiriam como conhecemos. O európio e o térbio, por exemplo, são usados como fósforos que emitem luz vermelha e verde, respectivamente, essenciais para as cores vibrantes que você vê nas telas. O ítrio e o európio também são encontrados em lâmpadas fluorescentes e LEDs, tornando-as mais eficientes e duradouras. Mas não é só na tela que eles brilham. Você já se perguntou o que torna os fones de ouvido tão pequenos, mas com um som tão potente, ou o que faz com que o motor elétrico de um carro seja tão eficiente? A resposta está nos ímãs superpoderosos. O neodímio, muitas vezes combinado com o disprósio, é o rei dos ímãs permanentes. Esses ímãs são incrivelmente fortes para o seu tamanho, o que os torna indispensáveis em discos rígidos de computadores, motores de carros elétricos e híbridos, geradores de turbinas eólicas e até mesmo nos motores de vibração do seu celular. Sem eles, nossos carros elétricos seriam muito menos eficientes e turbinas eólicas que produzem energia limpa seriam gigantescas e inviáveis economicamente. Além disso, os elementos de terras raras são catalisadores essenciais em várias indústrias. O cério
É utilizado em conversores catalíticos de automóveis, ajudando a reduzir as emissões de poluentes dos motores a combustão interna. Ele também é fundamental no refino de petróleo e na produção de vidros e polimento de telas de precisão, como as do seu smartphone. A sua capacidade de acelerar reações químicas de forma eficiente e sustentável é um dos motivos pelos quais a indústria moderna depende tanto dele. Você gosta de óculos de sol ou lentes de câmera de alta qualidade? O lantânio pode estar lá, melhorando a refração da luz e a qualidade óptica. E na medicina, o gadolínio é usado como um agente de contraste para ressonâncias magnéticas, permitindo que os médicos visualizem órgãos e tecidos com maior clareza. Mas como esses elementos podem ter tantas aplicações diferentes, desde telas de celular e um exame médico? É a vasta gama de propriedades que cada um desses 17 elementos oferece que os torna tão versáteis e insubstituíveis. Até mesmo na indústria de defesa e aeroespacial, a importância dos elementos de terras raras é inegável. Eles são usados em sistemas de mira laser, sensores e dispositivos de comunicação avançados, garantindo o funcionamento de equipamentos de alta tecnologia que são cruciais para a segurança nacional. E com o avanço de tecnologias como a computação quântica e a inteligência artificial, a demanda por esses elementos só tende a crescer, impulsionando a busca por novas fontes e métodos de extração.